A Tether, empresa responsável por fazer a maior stablecoin do mercado, está congelando o endereço de vários investidores e isso é gravíssimo. Além do mais, ela está tendo um vínculo maior com o Brasil, o que também preocupa vários brasileiros, uma vez que um dos maiores investimentos aqui no Brasil está sendo as stablecoins e a maior de todas, a Tether, é o principal foco. Então vem comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo logo depois da vinheta. Vamos falar um pouquinho mais sobre riscos e taxações, regulamentações envolvendo o mercado de stablecoins. A grande questão que está acontecendo não só nos últimos dias, mas vem de uma forma assim meio recorrente, é que a Tether está congelando dezenas de carteiras por conta de sanções nos Estados Unidos. E isso vem só aumentando e não está acontecendo desde hoje. Basicamente, a gente tem lá nos Estados Unidos o OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que fica de olho justamente em movimentações peculiares, né? Aquelas movimentações estranhas que podem ter relação com crimes como lavagem de dinheiro, terrorismo e várias outras coisas que eu não posso ficar falando aqui, porque o YouTube não gosta muito dessas palavras, certo? Mas as pessoas costumam utilizar criptomoedas devido à criptografia para contornar sanções de guerra, sanções aí de outros países, principalmente dos Estados Unidos, com relação a, por exemplo, o Irã, né, alguns países do Oriente Médio, a própria Rússia. Então, a utilização de criptomoedas já é comum nesse meio, uma vez que a maior parte delas são um sistema descentralizado. Mas as criptomoedas têm um grande problema, que é a volatilidade. Então, muitas pessoas acabam recorrendo às stablecoins por terem o preço fixo. No caso do dólar Tether, sempre vai valer $1. E com isso, né, muita gente utiliza a rede da Tether, a USDT, para estar contornando essas sanções. E agora a empresa, por ser uma empresa centralizada, ela consegue congelar carteiras de pessoas que são as pessoas SDN, que é justamente as pessoas ligadas aí a organizações terroristas e a nações inimigas aos Estados Unidos. Então a Tether não informou qual que é o montante congelado, mas ela vem falando que vem tomando medidas de precaução para fortalecer a segurança aí do ecossistema. O CEO da Tether, o Paolo Ardoino, ele já falou aí que ele é a favor de ter um ambiente mais regulado, mais seguro para os usuários, e a própria empresa já afirmou que o principal objetivo por trás dessa abordagem é prevenir proativamente qualquer potencial de uso indevido de tokens Tether e melhorar as medidas de segurança. Então, sobre as adições anteriores citadas pelo CEO, como essa questão de melhorar aí a transparência do sistema, uma questão de segurança, regulamentação, pode-se citar o exemplo que aconteceu recentemente também em parceria com a Exchange OKX, que eu até trouxe aqui no canal, onde chegaram a congelar 225 milhões de Tethers que estavam ligadas ao tráfico de pessoas no Sudeste Asiático. Cara, qualquer ação que combata atos terroristas, né, atos ilegais, atos ilícitos, eu sou 100% a favor. Ninguém deve quebrar a lei de forma alguma. Mas a gente começa a ver questões aí relacionadas à centralização. Porque sempre começa com problemas onde as pessoas acabam por concordar quase que de forma unânime. Ninguém quer tráfico de pessoas no Sudeste Asiático, né? E se você está utilizando criptomoedas para fazer isso, a pessoa tem que ter, de fato, a sua carteira ali sancionada. Mas isso começa a dar um poder muito grande para as empresas, certo? E quando as empresas têm um poder muito grande, o governo consegue estar entrando dentro dessas empresas e manipulando, né? Por exemplo, você está aqui atuando nos Estados Unidos. Se você não bloquear tais endereços, eu vou impedir que você opere aqui, né? Então isso pode causar vários problemas, inclusive o motivo pelo qual os corretores estão se aliando cada vez mais ao Estado, aos governos, né, aos países. E isso pode resultar até em níveis mais absurdos. Por exemplo, você está devendo alguma coisa, alguma conta, está com o nome negativado. O governo entra em contato com a Tether e fala assim: ó, você é uma empresa centralizada, você sabe quem que é a pessoa tal, a carteira dela, então bloqueia esse dinheiro e só libera depois que ela pagar.
Isso é perfeitamente possível a partir do momento que os endereços forem identificados. E a gente está vendo isso crescer porque a Tether ela está vindo de uma forma bem ativa aqui para o Brasil. Inclusive, o portal do Bitcoin, que é um site brasileiro, né, da UOL, fez uma entrevista com o CEO da Tether, que é o Paolo Ardoino, falando justamente sobre a utilização aqui de Tether, falando sobre a empresa ter errado no passado, ter tido um passado obscuro onde ela não divulgava as provas de reserva, mas que hoje a USDT tem mais do que o necessário de reservas, o que é excelente, né? Uma empresa segura. Porém, vale falar, né? Eu não vou passar nessa notícia, que é uma notícia só de entrevista muito grande, mas rapidamente falando, o Brasil é um dos países que está liderando na utilização de stablecoins, né? Inclusive hoje em dia os brasileiros investem mais em stablecoins do que no próprio Bitcoin, justamente para se proteger da inflação, como moeda que não tem tanta volatilidade. E a moeda mais utilizada é a Tether, que representa 80% da classe, né, de stablecoins aí, não só no Brasil, mas também no mundo. E que o Paolo Ardoino, justamente por estar entrando de uma forma mais ativa aqui, não só em relação aos países do mundo inteiro, mas também no mercado brasileiro, que ao longo dessa entrevista ele reconhece que o Brasil representa uma quantidade expressiva de investidores da Tether, pode ser que a Tether ela tenha um vínculo maior aí com o governo brasileiro ao longo dos próximos anos. E o que isso pode representar no final das contas, né? Em teoria, o governo brasileiro, por conta de ter vínculo com a Tether, pode solicitar coisas que já estão sendo solicitadas pelo próprio governo americano e às vezes até impedir que, devido a uma representatividade muito grande dos brasileiros dentro da Tether, né? Muito brasileiro tem um SDT, muito brasileiro investe. O governo brasileiro pode simplesmente impedir que a Tether seja negociada em corretoras nacionais e corretoras que tenham CNPJ aqui no Brasil, igual a SEC está fazendo com várias corretoras lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, seria uma sanção muito grande à empresa. Óbvio que a empresa não quer isso, tem muito brasileiro aí que investe na Tether, então ela vai ter que começar a julgar de acordo com as regras do jogo aqui do Brasil. Então, às vezes, o governo vira e fala, né, Receita Federal, eu preciso que você bloqueie a carteira de tal pessoa porque elas estão com irregularidade no imposto de renda. Isso são coisas possíveis. Ela pode lançar ali, por exemplo, um relatório das carteiras marcadas, né, a lista negra, igual tem da OFAC lá nos Estados Unidos, pode ter uma do Brasil e todas as empresas e corretoras relacionadas a isso podem simplesmente bloquear as carteiras, igual já vem acontecendo o congelamento aí de dezenas de carteiras alvos de sanções nos Estados Unidos. É uma realidade muito longe, né? Uma realidade muito desconexa do que acontece hoje em dia, mas não deixa de ser uma possibilidade, uma vez que a gente já está vendo empresas de criptomoedas cederem a pressões governamentais. Por isso que eu sempre falo para você utilizar hard wallets, certo? Se tiver ali na hard wallet, não dá para congelar em corretora, não dá para fazer nada, né? Mesmo até ter sendo um sistema ali centralizado, estando na hard wallet fica mais difícil, né, de conseguir congelar um endereço. Geralmente esses endereços eles são congelados dentro das corretoras, não dentro aí de hard wallets. E vale falar, né, que a cada ano que passa, o vínculo entre empresas e o governo vem crescendo cada vez mais. Por isso a importância da descentralização, por isso a importância em investir em criptomoedas realmente descentralizadas, tal como o Bitcoin, que o Bitcoin o governo pode tentar aplicar a sanção que você quiser. Se você estiver fora de uma corretora, tiver numa carteira, pode ser uma hard wallet, pode ser uma cold wallet, né? Hard wallet e cold wallet é praticamente a mesma coisa, mas uma carteira quente, né? Uma carteira de aplicativo de celular. Cara, se você faz a autocustódia, se você tem as suas próprias chaves, você não tem o que se preocupar, certo? Não tem como confiscar, não tem como uma empresa chegar lá e simplesmente bloquear a sua carteira. Isso é impossível porque a rede ela é completamente descentralizada. Bom, não esquece de me seguir nas redes sociais, deixar aquele like se você gostou desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Tamo junto!